Gente, então aqui, ó, para esse exemplo aí, né? Primeiro a gente vai brincar com as funções com argumentos, certo? Vai ficar aqui no inicialização por enquanto, no arquivo JS, e aqui está a nossa página aí para testar posteriormente as teclas de atalho, certo? Com relação a funções com argumento, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fazer o padrão aquele, né, da inicialização da página, window.onload é igual a função anônima, sem nada dentro. Ok. Nesse caso ele não usa esse camel case. Gente, então assim, ó, uma função, tá, contendo argumento, significa o quê? Primeiro, uma função contendo um argumento. Tá? Na verdade, aqui a gente vai chamar de parâmetro. Seria o nome certo. Então, o jeito de criar a função é igual, function, né? O nome da função, vou chamar de função 1. E o que é o parâmetro da função? Vocês lembram que a gente deixava esse parênteses aqui sempre vazio, né? E aí alguns já perguntaram, por que fica vazio aquilo ali? Então, quando a função ela possui parâmetros, vocês vão colocar aqui um parâmetro que essa função vai precisar para trabalhar. Por exemplo, eu chamei aqui de var1. O que é var1? Olha só que loucura isso. Esse var1 é uma variável privada dessa função. Então, somente a função conhece ela. Se eu chamar var1 fora dessa função aqui, função 1, ninguém vai conseguir entender o que é a var1. O conteúdo dela não vai ser mostrado. Esse var é variável mesmo. Isso, var é de variável. Isso aqui é uma variável local na função 1. Ela é privada. Na nomenclatura atual pode dizer privada. Então, por exemplo, se vocês... Quando se chama a função 1, vai passar algum parâmetro junto que vai cair dentro dessa var1 aí. Perfeito. Então, ó, se a gente fizer isso aqui, ó, por exemplo, uma mensagenzinha aqui. Parâmetro recebido pela função. Certo? Ó, vamos fazer uma mensagenzinha aí para a gente testar o que a nossa função recebeu. Então aqui nós estamos concatenando uma mensagem com um valor de variável. Ok. Tá, mas aí como é que fica? Como é que fica esse parâmetro aí? Quando vocês vão chamar a função, por exemplo, o que a gente pode brincar aqui? A gente pode fazer com que o nosso usuário dê para nós o valor que a gente quer usar na função. Tá? Como assim? Vocês lembram como é que eu pedi uma informação para o usuário? A gente fez isso em aula já. Vocês lembram? Uma informação. Não lembro se a gente chegou a fazer isso. Não tem problema, vamos fazer o seguinte. Se a gente não ouviu isso, vocês já aprendem. Não vai se usar para muita coisa, mas é interessante. Olha o que a gente pode fazer. Ó. Por exemplo, nome recebe window.prompt. Tá? Informe o seu nome. Tá? Botem um var ali antes do nome para não ficar esquisito. Tá, e aqui quando eu quiser utilizar a função, quando eu for chamar a função 1 ali que a gente criou, geralmente a gente fazia isso aqui só, né? Correto? Certo. Só que aí é o seguinte, eu vou informar para ela um argumento, que seria o parâmetro dela lá, eu vou informar para ela uma variável já. Ó. Então aqui eu estou chamando o seguinte, o que é curioso aqui nessa história? Tá, mas para aí, André, a gente definiu lá var1, não definiu? Se colocasse só nome aí. Poderia. Só que é o seguinte, vocês notem que tem os dois lados. Tem o lado de quem chama a função
e tem o lado da própria função quando é chamada. Qual é que é a situação aqui? Digamos, lá no lado da definição, aqui embaixo, tá? Aqui nessa parte. Para a função, não interessa qual é o nome de variável que foi informado para ela lá em cima. Ela vai ser aqui var1. Então não interessa. Para ela, ela sabe que ela tem que trabalhar com var1. Certo? Na hora que tu chama ela, essa variável que está aqui dentro, nome, pode ser qualquer variável. Qualquer coisa que tu informar para ela, ela vai saber que ela tem que usar. Mas então ele aí não é o var, né? Ali não é o var1. Mas quando a função é executada, aquela nome passa a ser var1. É? Bacana, né? Gente, a pergunta aqui que o Carlos fez. Tá, que o Paulo fez. Desculpe. Tá, e se eu chamar a função 1 com outra variável agora? Pode? Posso? Pode. Pode chamar com quantas variáveis tu quiser. O x, só que claro, nesse programa x não existe, né? Posso chamar inclusive sem variável. Posso chamar informando para ela um valor específico. Tá? Testando um argumento na função. E ela sempre vai ter essa hierarquia aí. Vai ser a primeira 1, que é o nome, depois a 2, que é o x, e depois a 3, que é o testando. Perfeito. É essa ordem aí. É, porque a execução é de cima para baixo. Mas todas elas vão fazer o quê? Vão ser a var. Chama a função, a função, né? Chama ela. Quando cai lá, o que eu informei lá em cima cai em var1. E aí var1 é utilizada dentro dela. Segunda etapa. Chamou com x. Vê qual é o valor de x. Envia para var1, executa ela. Terceira chamada, não foi informado variável, mas foi informado um valor diretamente. Pega esse valor, joga para var1 e trabalha lá dentro com var1. Isso é interessante porque tu protege, né, a tua função. Tu protege ela em todos os sentidos. Lá. Vamos testar primeiro assim. Certo? Teste. Então, testando, né? Tirando ali os testes todos, né? Que eu havia incluído. Então, eu vou testar essa função 1, informando para ela o argumento nome. Ela tem lá na definição dela um parâmetro chamado var1. Então, quando eu mando executar o arquivo HTML, o que ela tem que me pedir? Então, aqui ela está executando, né, aquele window.prompt, certo? Aqui diz JavaScript, mas é possível mudar, tá? Por padrão ele está botando JavaScript. Informe o seu nome, André. Então, dou OK. Tá? O window.prompt ele faz isso, tá? Ele dá uma caixa com um título, com uma caixa de texto e com um botão OK e cancelar. Ele faz bem isso. Então, OK. E aqui já é a minha função trabalhando. Ó, que tinha o quê? Lá dentro dela tinha um alerta. Tinha um alerta lá, apenas dando essa mensagem aqui, né? Parâmetro recebido pela função e exibindo o que foi recebido. Tá, agora eu volto lá nas páginas. Qual é que está executando isso aí? Eu estou executando o HTML. Só HTML. E aí aqui aquele outro teste que eu havia comentado com vocês, ó, da função 1 sendo chamada de novo, mas agora eu posso enviar para ela uma mensagem. Ó. Mensagem qualquer. Então a minha função vai ser executada duas vezes. Primeiro, vai enviar para ela a variável nome e depois vai enviar novamente outro valor que é uma mensagem qualquer aí. Certo? Executo de novo. Meu nome é André e novamente mensagem qualquer. Certo? Com isso a gente testa a questão do parâmetro. Uma variação, na verdade, não é outro teste, mas uma variação disso aí seria isso aqui, ó. Vocês podem... vou fazer. Função 2. Tá? Às vezes, para uma função trabalhar, ela precisa não de um argumento, mas ela precisa de mais de um. Então, tu pode, dentro de uma função, adotar vários. Quantos argumentos tu quiser. Tá? E aí, geralmente, os caras usam nomes assim, ó, X, Y, Z, H. Então, notem só a diferença agora. Quantos argumentos tem a minha função? 4. Tem 4. Então, eu posso trabalhar aqui dentro
com essas variáveis privadas dela. Então, ó, eu vou brincar aqui de novo, ó, um alerta aí. Os valores recebidos foram, só mais uma funçãozinha, né? Aí eu vou concatenar todo mundo aqui. Tá, x mais y mais z mais h. Estou só concatenando tudo, não estou somando. E aí na hora de chamar, função 2, eu tenho que informar para essa função 2 quais são os parâmetros, né? Então, os parâmetros eles podem ser, eu posso informar diretamente aqui, né? IFSC 390 400, são 4 parâmetros, né? Valor qualquer. Pronto. Vai ficar tudo emendado aqui o negócio. O que? Aqui? É. Vai. Pode colocar um espacinho. Muita coisa para lá. Vou botar um espacinho. Tá, e aí vem a pergunta, né? Tá, por que uma função teria tanto parâmetro? Porque às vezes a tua função tem que fazer algo complexo. Tá? Por exemplo, fizesse uma função lá para calcular uma fórmula de Bhaskara. Então, ela vai precisar de alguns parâmetros aí, né? Como é que é o começo da base? Nem lembro disso. X é igual a... Igual Só sei que tem letra e número juntos. Não me lembro. É. E aí, fórmula de Bhaskara. Tá, então, aqui a gente vai fazer o quê? Explicando novamente. Nós vamos criar uma função verifica tecla Tá dizendo que não é permitido. que colocaremos esse trecho de código para nos ajudar a detectar a tecla pressionada. A nossa função vai precisar que vocês coloquem aqui como um argumento dela ou melhor, para ficar mais simples, bota só o E aqui para não dar confusão, tá? O E de evento, tá? Mas como é que está usando aqui no código, né? Está usando ali, então a gente mantém. Tá? Então aqui a função está completa. O que a gente está fazendo? O argumento E na verifica tecla vai ser utilizado dentro para descobrir a tecla digitada e converter ela num caractere de texto. No final a gente dá um alerta para mostrar para o usuário, né? E lá no nosso código de inicialização JavaScript, o que a gente faz? Pegamos o objeto window, num evento de pressionamento de tecla, e dizemos que nós queremos chamar a verifica tecla passando para ela uma variável global do próprio navegador chamada event, que vai capturar o evento que foi utilizado. Tá, então, o resultado disso é que ele vai pegar, ó lá, do jeito que está aqui, a tecla que foi digitada. Só um pouquinho. A tecla que foi digitada. Tá, então, aqui testado. Complementando, então, o final é a gente implementar o exercício 2 ali, que é a parte da alteração da imagem, né? Então, metade do exercício está aí, outra metade com vocês. Ok?